Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de agosto, celebramos, nesse 19º domingo do tempo comum, a vocação familiar e, de modo específico, o Dia dos Pais. Então, quero saudar a todos vocês, pais, o nosso abraço fraterno, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e as vossas famílias. Vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus, no capítulo 14, versículo de 22 a 23. Mandai-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, vivendo o 19º domingo do tempo comum, vivendo este segundo domingo da vocação deste mês de agosto, celebramos a vocação familiar. De modo específico e particular, o Dia dos Pais. Fico pensando, como tantas vezes os pais não viveram essa fragilidade e vivem essa fragilidade de Pedro. Interessante que domingo passado, Jesus, ao fazer a multiplicação dos pães, hoje mostra para nós que é preciso ter fé. E aparecem os discípulos de Jesus nessa barca, e somente Pedro tem coragem de descer da barca e ir ao encontro de Jesus naquele mar revolto. É verdade, não é uma fé total, não é uma fé pura, mas é o que se dispôs a ir ao encontro do Mestre. Será que você também se dispõe a ir até Jesus? Jesus que está presente em tantos irmãos, em tantos sofrimentos, nesse tempo atual que estamos vivendo? Será que nós estamos tendo essa disponibilidade? E quando Jesus diz para Pedro: "Vem", Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E este Jesus prontamente está ali para segurar nas mãos de Pedro.
e segurando nas mãos de Pedro diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? O nosso maior problema às vezes é duvidar do poder de Deus. Quantas pessoas não estão duvidando da presença de Deus nesse tempo de pandemia? Quantas são as dúvidas? Quantos são os questionamentos? Porque Deus não intervém com sua mão poderosa e acaba com este vírus. Mas Jesus também requer de nós esta fé pura. E naquele momento, quando Jesus sobe no barco, o vento se acalmou. E todos que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa tempestade vai acalmar. Esse mar bravio, agitado, de ondas revoltas, vai acalmar. Porque Jesus está conosco. Por isso quero desejar a todos vocês, pais, que vocês tenham sabedoria divina, a força de Cristo, para que mesmo diante das vossas tempestades, diante das turbulências da vida, de conduzir as vossas famílias, vocês tenham sempre a certeza de que Deus está convosco. E que Jesus mesmo segura em vossas mãos e os faz experimentar a certeza de que vós não estáis sozinhos. Peçamos, portanto, esta graça, para que durante toda esta semana possamos ouvir esta voz do Mestre dizer: vem, e que não tenhamos a dúvida. Não tenhamos medo de confiar no Senhor, pois Ele nos chama e nos convida a adentrar neste mar e vencer as tempestades. Portanto, irmãos e irmãs, desejo um feliz Dia dos Pais e que a vossa família seja abençoada no santo nome de Deus. Assim seja. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos receber de Deus a bênção para vivenciarmos durante toda esta semana a fortaleza em Cristo, uma fé pura, uma fé que seja experimentada e vivenciada diante dos desafios. E que possamos receber essa bênção e que durante a nossa vida possamos testemunhar o amor de Deus na nossa existência. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.